Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos de ondulatória. Vamos ver três características bastante importantes das ondas, que são período, frequência e velocidade de propagação da onda. Vamos lá? Na aula passada, nós vimos as classificações de ondas em relação ao meio no qual uma onda se propaga, a sua direção de vibração, de propagação, e terminamos a aula olhando aí, né, conhecendo as principais características das ondas, os elementos que são importantes ao a gente analisar graficamente uma onda. Nós vamos começar essa aula relembrando esses elementos, uma vez que hoje nós vamos utilizar, né, vários deles nos nossos cálculos, nas nossas análises. Então, nós temos aí, né, uma onda sendo produzida numa corda, então, graficamente, nós temos a imagem aí dessa onda, e nós temos algumas informações bastante importantes, né? A amplitude, que é o valor máximo que a gente atinge aqui no nosso eixo Y, né? Que a gente vai analisar aí como o alcance dessa onda no eixo Y. Nós temos o valor de amplitude tanto na crista, né, que é o ponto mais alto, quanto no vale, é o mesmo valor de amplitude, né, com a modificação aí do sinal, uma vez que uma mostra o eixo positivo em Y e o outro negativo. Nós temos o comprimento de onda, que é de um ponto aí, né, de uma crista até outra, ou de um vale até outro, ou mesmo a distância entre três nós. Se a gente observar a distância entre três nós, nós também temos a informação sobre o comprimento de onda, que é o espaço, né, aí compreendido por uma propagação. Nós vamos utilizar esses elementos hoje para analisar essas características da onda em relação a período de oscilação, frequência de oscilação e velocidade de propagação da onda. Então, esses elementos que estão aqui apresentados graficamente, né, são importantíssimos para as análises de ondulatória. A gente vai abrir um parênteses aqui na nossa discussão física sobre as ondas, só para a gente pensar um pouquinho nesse assunto em outras áreas. Então, aí no livro de vocês têm um quadrinho, né, que é Veja Também Geografia, que vai mostrar como é que são produzidos aí os terremotos e como é que esses terremotos, eles identificam, então, uma onda, né? A gente sabe que quando há o encontro, né, entre duas placas tectônicas ou choque entre duas placas, elas se movimentam bruscamente e liberam uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia que gera ondas pelo nosso material ali, né, ao longo da litosfera e vai causar o terremoto. Quanto maior a energia liberada aí, né, maior a amplitude dessas ondas que são geradas e, consequentemente, maior vai ser a medição aí dessa magnitude de um terremoto na escala Richter, que é conhecida aí como a escala de medida de tremores, né, pela geografia, ok? Então, só para a gente fazer aí, né, um paralelo com outras áreas e a importância do estudo das ondas, né, e do tipo de onda formada e da magnitude, da amplitude de uma onda formada em outras áreas. Nós vamos conhecer hoje três propriedades que eu já citei ao longo dessa introdução, que são período, frequência e velocidade de propagação da onda. O período, né, ele vai analisar aí o intervalo de tempo que é necessário para que haja uma oscilação completa da onda. Então, todo fenômeno ondulatório, né, é um fenômeno cíclico, e quando a gente observa aí, né, o tempo de uma repetição, ou o tempo de uma oscilação completa, esse tempo é conhecido como período. Nós vamos utilizar a letra T maiúsculo para representar o período, e como ele é o tempo de uma oscilação completa, a gente vai usar a unidade de medidas do Sistema Internacional para tempo, que é segundos. Então, o nosso período sempre vai ser expresso no Sistema Internacional de Medidas pela unidade de segundos. Quando a gente observa aí, né, esse intervalo de tempo que a onda demora para realizar uma oscilação completa, esse tempo é importante para a gente depois calcular a velocidade de propagação de uma onda. A gente pode utilizar aí a expressão, né, o tempo total que nós observamos lá do fenômeno ondulatório, dividido pelo número de repetições
E não podemos esquecer que esse tempo sempre em segundos, né? Então, se a gente pegar o tempo total e dividir aí pelo número de repetições que houveram naquele tempo, a gente encontra o tempo de uma oscilação completa ou de uma propagação completa aí da nossa onda. Esse tempo, né, esse período, se a gente observar a onda a partir da sua crista, é o tempo que ele demora, né, até a formação da crista seguinte, que nos identifica aí essa oscilação completa. Então, aqui nós temos um exemplo, né, para treinar um pouquinho esse conceito de período. Ele fala assim: suponha que uma onda oscile 15 vezes em 1 minuto. Então, aqui a gente tem o número de oscilações, né, e o tempo dessas oscilações que foram de 1 minuto. E aí, se a gente quiser calcular o período, a gente vai colocar então o tempo pelo número de oscilações. Vou colocar N aqui. Só que esse tempo ele tem que estar em segundos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. E foram 15 oscilações neste tempo. Então, o tempo de uma oscilação só foi 4 segundos. Uma oscilação completa. A gente também poderia realizar esse cálculo por regra de 3. Eu posso falar que eu sei que 60 segundos houveram aí, né, 15 oscilações. Uma oscilação só vai ser num tempo de x. E aí a gente vai ter que x, 15x, né, fazer etapa a etapa. Ó, 15x vai ser igual a 60. Passa o 15 dividindo. Então, se você não lembrar da formulazinha, você pode lembrar do conceito, que o período é o tempo de uma volta completa. Se você tem o tempo de 15, o período é o tempo de uma oscilação completa, né? Se você tem o tempo de 15 oscilações, nós conseguimos achar o tempo de uma aí, né, por regrinha de 3. Então, você pode utilizar o que, neste caso, fique mais confortável para você, você lembre mais, mas não pode esquecer desse conceito. Período de uma onda é o tempo de uma oscilação completa aí, ou o tempo da formação da segunda crista, né? Eu observo a primeira crista sendo formada, quando forma a segunda, quer dizer que teve uma oscilação completa ali da onda, e aí eu tenho o período, o tempo dessa oscilação. A frequência é o número de vezes que um fenômeno acontece num determinado intervalo de tempo. Então, é o número de repetições por unidade de tempo. Nós estamos falando aqui de Sistema Internacional de Medidas. Então, esse tempo aqui agora ó, está em segundos. Então, a nossa unidade de medida para frequência ó, é segundo menos 1, porque está lá no denominador. Quando a gente traz essa unidade aqui para cima, ó, ela vem com o seu expoente negativo, né? E segundo menos 1 para o Sistema Internacional de Medidas vai ser Hertz. Essa medida em Hertz, né, que é uma homenagem a um cientista que pesquisava sobre ondas, e a gente vai, então, utilizar Hertz como unidade de medida para frequência. Essa unidade de Hertz nada mais quer dizer do que o número de repetições que você tem em 1 segundo ou pela unidade de tempo de segundos ali. Notem aqui que a gente pode também realizar o cálculo aí da frequência por regra de 3 e a gente vai ver então um exemplo. Então, nós vamos fazer um exemplo, né? Aproveitando o exemplo anterior, que nós calculamos o período, agora a gente vai calcular a frequência. Então, lembrando que a frequência é o número de oscilações que nós temos por unidade de tempo, e no sistema internacional é a quantidade de oscilações que nós temos, então, em 1 segundo. Lembrando que esse segundo fica segundo menos 1, que é utilizada a unidade de Hertz. Então, aqui ele fala que tem 15 oscilações em 1 minuto, ele quer que a gente calcule agora a frequência. Então, a frequência é o nosso número de oscilações por unidade de tempo, só que agora a gente tem que usar o tempo em segundos, né? Como a gente já havia mudado lá no período. Então, aqui 15 dividido por 60 vai dar 0,25. O que isso quer dizer? Que a cada 1 segundo a gente tem aí 0,25 ou 1/4, né, dessa oscilação. A quantidade de oscilações em uma unidade de tempo. A gente poderia fazer isso por regra de 3 também, ó. Eu sei que são 15 oscilações em 60 segundos. Não pode deixar de passar o tempo para segundos, tá? Eu quero saber a quantidade de oscilações por unidade de tempo. Então, em 1 segundo, quantas oscilações eu vou ter? Aí, fazendo aí, né, a regrinha de 3,
vai ficar 60x é igual a 15. Passo 60 dividindo. Então, também dá para a gente realizar por regra de 3, pensando no conceito, né, aí de frequência. Lembrando que frequência é o número de oscilações em 1 segundo, ou por unidade de tempo. Então, vai dar 0,25 Hz aqui. Ok? Então, do jeito que fica mais fácil de você lembrar, né, dá para a gente pensar aí nessa expressão para frequência. E nós vamos comparar, então, a expressão de período com a expressão de frequência. Nós vimos que o período é o tempo de uma oscilação completa e a frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Se a gente perceber aqui, nós temos o inverso, né? Então, nós podemos usar a relação de que o período é o inverso da frequência ou que a frequência é o inverso do período, por conta da comparação aí dos dois conceitos. Se a gente pegar o exemplo anterior, nós vimos lá que o período de uma oscilação completa, né, sabendo que haviam 15 oscilações em 1 minuto, a gente calculou, deu 4 segundos, que foi o período, né, ou o tempo de uma oscilação. Se a gente vier aqui substituir na frequência, olha só, 1 sobre 4 vai dar exatamente o 0,25 que nós calculamos da frequência para o mesmo exemplo. Então, nós vamos utilizar aí, quando necessário, essa relação de que o período é o inverso da frequência ou que a frequência é o inverso do período e essa relação pode ser aplicada sempre que necessário. E aí nós vamos ver um conceito bastante interessante, que é o conceito de velocidade de propagação. Quando uma onda se propaga em um meio homogêneo, ela pode sofrer alterações de amplitude no comprimento da onda, na frequência, né, de oscilação dessa onda no seu período, mas a sua velocidade se mantém constante. A velocidade de uma onda só vai ser modificada se a gente modificar de um meio para o outro. Vamos pensar um pouquinho numa situação aí, né, quando a gente está dentro da água. Quando a gente produz, quando a gente fala, né, com a cabeça fora da água, a gente produz um som, né, com determinadas características. As características que a gente observa no som, como a gente percebe esse som e tudo, né, em relação a esse som, tem a ver com a velocidade de propagação do som no ar. Se a gente entrar, né, com a cabeça dentro da água e tentar falar dentro da água, a gente vai ver que o som se modifica, porque a velocidade de propagação dessa onda, né, se modificou ao a gente modificar o meio, né, ao se alterar o meio em que nós estamos. Então, agora a gente vai ver como a gente consegue calcular a velocidade de propagação de uma onda, que é uma informação bastante interessante. Nós temos dados aí, né, da velocidade de uma onda, como o som, por exemplo, no ar, em outros meios, e de outros tipos de onda, né, da luz, enfim. E a gente vai aprender agora a calcular, então, essa velocidade e quais são as principais informações para a gente pensar em velocidade de propagação de uma onda. Então, se a gente observar, né, nós vimos lá em cinemática que a velocidade é calculada pela variação de espaço dividida pela variação de tempo. Se a gente pegar, né, qual é o espaço que uma onda, qual é o espaço que ela está utilizando para oscilar aí, a gente tem que esse espaço é o comprimento de onda, que é o nosso lambda. Então, o espaço de propagação de uma propagação completa, né, ou de uma oscilação completa, é dado pelo lambda. O tempo, né, de oscilação, ou o tempo aí de uma oscilação completa é o nosso período. Então, a nossa velocidade de propagação da onda, trazendo para essa análise, né, que nós já conhecemos do ΔS sobre o ΔT, e colocando agora as relações que nós temos para a ondulatória, a nossa velocidade fica comprimento de onda dividido pelo período. E nós sabemos que o inverso do período é a frequência. Então, olha só, se a gente pegar aqui, né, 1 e observar aqui que isso aqui é a frequência, a nossa velocidade de propagação de uma onda pode ser calculada a partir do comprimento da onda vezes a sua frequência. Lembrando que o comprimento de onda sempre tem que estar em metros, né? E aí, a nossa frequência estando em segundos menos 1, que é o hertz,
A velocidade de propagação sai no sistema internacional como metros por segundo. Então, aqui nós temos como trazer essa análise de velocidade de propagação ou de velocidade média para, né, as características que nós observamos aí nas ondas, na formação de ondas. Aqui, né, então, nós temos a expressão, né, para vocês destacarem aí, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, guardem essa relação, ela é bastante importante. Lembrando que comprimento de onda sempre em metros e a frequência em hertz, que é o nosso segundo menos 1, para que a nossa velocidade saia em metros por segundo, né? Unidade do Sistema Internacional para velocidade média. Quando a gente tem aí uma velocidade constante, o V se mantém constante, se a nossa frequência, então vou colocar aqui, ó, se a velocidade é constante, a gente analisa ali algumas características importantes, ó. Se a gente tem uma alta frequência, o nosso comprimento de onda é pequeno, é baixo. Se a velocidade é constante e a gente aumenta aí o comprimento de onda, a nossa frequência tem que ser baixa. Então, são características importantes da gente analisar, né? Uma vez que a velocidade de propagação é diretamente proporcional ao comprimento de onda da nossa onda, né? E a sua frequência. E aí a gente vai ver um exemplo, né? Ele fala assim: na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Então, ele deu a velocidade de propagação aqui, que foi de 20 metros por segundo. Aí ele deu um gráfico e pediu a frequência. Qual a relação de velocidade com frequência? A gente pode fazer a relação pela expressão da velocidade, ó. A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A gente tem a velocidade, a gente consegue tirar o comprimento de onda aqui do nosso gráfico, e aí a gente acha a frequência pela fórmula, né? Então, olha só, ele falou assim que esse pedacinho é 20 centímetros. Sabendo que uma oscilação completa é daqui até aqui, ó, a gente vai ter 20 mais 20 mais 20 mais 20. 20 centímetros vezes 4, né? Esse comprimento de onda aqui vai dar 80 centímetros, mas a gente tem que usar ele em metros. Então, o comprimento de onda vai ser usado aí como 0,8 metros. Então, olha a importância da gente saber interpretar esse gráfico aí, né? E achar o comprimento de onda por ele. Aí, agora a gente substitui na nossa expressão, ó. A velocidade é 20, o comprimento de onda é 0,8 vezes a frequência. Agora, a gente passa o 0,8 dividindo, ó. Frequência vai ser 20 dividido por 0,8, tá tudo em sistema internacional, né? Então, essa frequência vai sair em hertz, que é o nosso segundo menos 1. Então, 20 dividido por 0,8 vai dar 25 hertz. Nós temos 25 oscilações por segundo dessa onda. Está aqui na letra D. E o segundo exemplo, ele falou assim, ó. Josué bate uma régua na superfície da água 10 vezes em 5 segundos. Então, aqui a gente vai tirar nossa frequência, né? A frequência vai sair daqui. Já vou até fazer ela aqui, ó. Frequência é o número de oscilações que nós temos aí pelo tempo. Então, nós temos uma frequência de 2 Hz, ou de 2 segundos menos 1, né? Então, a cada 1 segundo tem uma oscilação. A cada 1 segundo, há 2 oscilações, né? Então, em 5 segundos, essa superfície oscilou 10 vezes. E 2 cristas consecutivas separadas por 2 centímetros. A distância de uma crista a outra é o comprimento de onda. Então, aqui o nosso comprimento de onda é 2 centímetros, que vai ser 0,02 metros. E aí, ele quer a velocidade de propagação da onda. Então, a velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade vai ser aí 0,02 do comprimento de onda, vezes a frequência que a gente achou que foi de 2 Hz. Então, aqui vai ser 0,04 metros por segundo. Tá aí a velocidade de propagação dessa onda.
Pessoal, na aula de hoje nós conhecemos aí, né, conceitos importantes sobre ondulatória, como período, frequência e velocidade de propagação de uma onda. Esses conceitos estão nas páginas 47 a 49 do livro de vocês, e eu vou deixar os exercícios 3, 5, 6, 7 e 8 das páginas 58 e 59 como tarefa. Façam com carinho, com atenção, e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos. E eu vou deixar aqui uma mensagem bem carinhosa para que vocês floreiem aí, né? Ou floresçam por todo o caminho de vocês, por toda a caminhada de vocês. Tô com saudades, se cuidem e até!